Bom, dando continuidade aqui à nossa aula, agora a gente vai falar dos núcleos na minha região tuberoinfundibular e os núcleos na minha região posterior, tá bom? Bom, iniciando aqui, a gente vai falar, né, dos núcleos, então vamos mudar aqui de cor. Na minha região tuberoinfundibular, a gente vai ter 4 núcleos, tá? Quais vão ser esses núcleos? Então vamos lá, a gente vai ter o núcleo lateral, tá? Então estou colocando aqui em preto, lateral. A gente vai ter também um núcleo, que é o núcleo dorso-medial, tá bom? Além desse núcleo dorso-medial, a gente vai ter também o ventro medial, dorso, né, em cima, ventro embaixo, e aqui mais embaixo o arqueado, tá bom? Então a gente vai ter aqui o dorso medial e o ventro medial, e também o núcleo arqueado. Bom, esses são meus 4 núcleos presentes na minha região tuberoinfundibular. Quais são as funções desses caras? Bom, em relação ao meu núcleo dorso-medial, as funções deles estão relacionadas a muitas coisas. Dentre essas coisas, regulação da alimentação, né? Alimentação, peso e também, né, os líquidos corporais, tá bom? Então, essas são as funções do meu núcleo dorso-medial. Em relação ao meu núcleo ventromedial, ele vai estar relacionado com saciedade, tá bom? Então, meu núcleo ventromedial com saciedade. Então, ele funcionando bem, você consegue ter saciedade. Ele não funcionando muito bem, você não consegue ter saciedade, você vai sentir fome toda hora, tá? Então, ventromedial, saciedade. Então, degeneração em ventromedial, você não vai ter saciedade, então você vai ficar querendo comer, o paciente vai ter uma hiperfagia, beleza? Já o lateral, ao contrário, é ele que fala, olha, estamos com fome, tá? Então, o meu lateral, a gente fala que ele está com fome, é ele que promove, digamos que a fome, tá? Então, a pessoa quando tem lesão desse núcleo lateral, tá? Ela vai ter o quê? Anorexia, né? Não sente fome, tá bom? Um macete aqui é lembrar que, por que o ventromedial dá saciedade? Porque o ventromedial, a gente vai ter a barriga, ó, ventromedial, a gente tem uma pessoa, essa pessoa tem aqui, ó, os bracinhos dela, né, a cabeça, a pessoa vai ter uma barriga, correto? E aí no meio da barriga, ó, no meio da barriga, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o estômago, tá bom? Que é o que vai dar, né, a sensação de barriga cheia, digamos assim, tá? Então aqui no meio da barriga a gente vai ter o estômago, e aí eu falo que ventromedial, saciedade, tá bom? E lateral, né, muita gente utiliza o termo larica para fome, né, aquela fome de repente, larica, lateral, fome, tá bom? Então o núcleo lateral promove, digamos que larica, né, entre aspas, e isso que vai fazer a gente ter fome. Beleza? Então, só alguns macetes para lembrar. E aí, por fim aqui, nessa minha região tuberoinfundibular, o núcleo arqueado. Qual que é a função desse meu núcleo arqueado? A função do meu núcleo arqueado está relacionada à produção de GHRH, tá bom? Esse GHRH que vai produzir o nosso GH, né? Lembra do GH? Com hormônio de crescimento? Pois é, a gente vai ter o GHRH, que vai estimular a produção de GH. Além disso, ele também vai fazer o quê? Bom, esse meu núcleo arqueado, né, vai ter neurônios que vão produzir dopamina. Até aí, né, tudo bem. Só que é uma dopamina que, atuando lá na minha hipófise, então uma dopamina que atua na hipófise, ela vai, atua na hipófise e vai bloquear a produção de prolactina, tá? Então a hipófise produz prolactina, vamos fazer aqui um desenho, melhor, né? Então aqui, ó, a gente vai ter a nossa hipófise bonitinha, produzindo prolactina. Só que aí ela deixa de produzir prolactina se ela recebe um sinal de dopamina. Então esse mesmo neurônio, quando ele recebe um sinal de dopamina, ele para de produzir prolactina. E quem que manda esse sinal, né? Qual que é o neurônio que vai estar ali mandando dopamina só para parar com isso?
vai ser um neurônio que vai sair do meu núcleo arqueado, entendeu? Então, esse meu núcleo arqueado, quando produz dopamina, ele vai bloquear a produção de prolactina. Então, ele vai estar intrinsecamente ligado com a produção de prolactina. Fechou? E aí, para fechar, a gente pode fazer aqui em cima os meus núcleos da minha região posterior. Quais são eles? A gente vai ter aqui o núcleo posterior, né? Muito simples. E aqui o corpo mamilar, tá? Então, a gente vai colocar aqui o corpo mamilar. O corpo mamilar, a gente vai lembrar de sistema límbico. Então, ele vai estar muito ligado com o sistema límbico. Então, o corpo mamilar, tá bom? Muito ligado ali com o nosso sistema límbico. Opa! Acabei mudando aqui de cor, né? Então, de novo. Corpo mamilar, certo? Bom, esse corpo mamilar vai estar muito ligado com o nosso sistema límbico. Vou colocar aqui, ó, sistema límbico e memória, tá bom? Então, vou fazer aqui a associação do sistema límbico e memória, né? Existem os circuitos, eu posso explicar em outro vídeo, mas no momento guarda aqui memória e sistema límbico, tá bom? E ali também a gente vai ter qual outro núcleo? Núcleo posterior. E aqui que é a parte legal, porque lembra do núcleo anterior? Pois é, o núcleo anterior, lembra do núcleo anterior, aqui na minha região anterior, vai produzir o que? Hipotermia. E o meu núcleo posterior, o contrário. Qual que é o contrário de hipotermia? Exato, então ele vai criar reações para promover hipertermia, tá? Dentre elas, vasoconstricção, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, vasoconstricção, na verdade, né, hipertermia. E uma das coisas que ele utiliza, um dos recursos para ele promover isso é vasoconstricção, tá? Então, com isso, a gente entende os núcleos, né, quem são os núcleos, onde eles estão, né, as regiões, dentro aqui no meu hipotálamo e as suas funções, né? Como que ele vai trabalhar, né? Como que ele vai se regular. Não se esqueçam, essas funções, elas só acontecem por quê? Porque existe um núcleo que tem neurônios que percebe o ambiente, mandam sinais para algumas regiões e essas regiões vão promover essas funções. Então, por exemplo, se você tem aqui um núcleo, certo? Então, aqui um núcleo, ó. Tem um núcleo. E aí, nesse núcleo, você vai ter neurônios. E esses neurônios, eles percebem um sinal de, por exemplo, frio. Como que esse frio é percebido? Bom, aí é um belo caminho, né? Sai lá da pele, caminha pela medula, enfim, chega lá nas vias. Enfim, vai chegar ali no meu hipotálamo. Esse neurônio, percebendo esse sinal de frio, ele vai mandar uma resposta. E aí, essa resposta pode ser, por exemplo, né, vai conversar com alguns circuitos pelo corpo, e aí lá no final vai promover, por exemplo, vasoconstricção, vai promover hipertermia. Qual que é esse núcleo? Núcleo posterior. Então perceba, os núcleos recebem informações, alguns enviam informações, e aí com isso ele tem as suas funções. Então por isso que a gente fala que o hipotálamo ele vai estar ali relacionado com as funções de homeostase pelo corpo. Como é que são essas vias, né? Como é que chega, qualquer neurônio que ativa tal via, que ativa tal núcleo? Bom, isso aqui não é o objetivo dessa aula. A gente vai explicar, né, em próximos vídeos funções específicas. Então, como é que o núcleo supraquiasmático ele promove a produção ou, né, promove a regulação do meu ciclo circadiano? Não, acontece isso e isso. Acontece, tipo, a luz que ativa o núcleo, e depois de ativar o núcleo, esse núcleo ativa tal área, e depois ativa tal área. Isso a gente vai explicar nos próximos vídeos. A ideia aqui é entender os núcleos, os nomes dele e as funções relacionadas, tá bom? E também a divisão aqui. E também alguns macetes, né, para a gente lembrar, porque é importante ter na cabeça alguns desses núcleos, funções, e o que aconteceria, por exemplo, caso você tivesse alguma lesão ou perdesse a função desse núcleo, tá? Então, esse foi o nosso objetivo dessa aula, essa é a segunda aula, onde a gente explicou a região trato vestibular e posterior, né? E na outra a gente explicou a região anterior. E a ideia foi essa, exatamente, comentar a respeito desses núcleos hipotalâmicos, beleza? Vejo vocês num próximo vídeo. Nesse próximo vídeo eu vou explicar, né? Vou tentar fazer um mnemônico para a gente lembrar dos núcleos e também lembrar das funções, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!